Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrelina, de Língua Portuguesa. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje, na nossa aula será sobre identificação das características da linguagem em suas várias manifestações não verbais. Alguém já ouviu falar em várias manifestações não verbais? Então, quando nós nascemos, a primeira coisa que nós fazemos, o que é? Nós choramos, não é? Então, uma criança, quando ela nasce, a primeira coisa que ela faz, ela chora, né? Então, é a fala. E a partir daí, nós temos outros elementos da comunicação, né? A partir da fala que parte todos os elementos, e é a partir da fala que todos os elementos são criados, né? E depois tem um processo até a escrita, ok? Então, vamos acompanhar aqui na tela? O que é a linguagem? Linguagem é o sistema através do qual o ser humano comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais, tais como sinais, símbolos, sons e gestos. Como a linguagem acontece? Para que a comunicação aconteça, é necessário o emissor, né, que é aquele que fala, a mensagem, que é o que você está falando, e o receptor, que é aquele que está recebendo a mensagem, né? E aí nós temos o receptor, o emissor e a mensagem. Fazemos leitura de tudo o que nos cerca, gestos, as situações, as gravuras, as fotos, o som, o toque, o olhar, a vida e etc. Observem essa imagem. Nós temos aí, pessoal, uma imagem, né? E nós conseguimos identificar o que ela quer passar, né? Nós temos aí uma imagem que representa a faixa de pedestres, né? Nós temos uma outra imagem. Nós temos aí um semáforo, né? E esse semáforo ele está com a luz verde ligada, né? Nós sabemos também que esse semáforo ele está aberto para os carros, para os veículos, correto? E na terceira imagem nós temos aí proibido fumar neste local, né? A escrita. O segundo, nós temos uma imagem que significa proibido fumar. E na terceira, nós temos uma imagem, proibido fumar, e a escrita, proibido fumar. Observem esta imagem. Muitas vezes, nossas expressões faciais, gestos, contato visual, postura e tom de voz pode transmitir uma mensagem melhor que as próprias palavras. Então, vamos observar esta imagem desta moça. Nós percebemos que na primeira imagem, né, a postura dela, nós conseguimos perceber que ela está lendo, né, alguma coisa, correto? Na segunda, nós podemos identificar pelo gesto, né, que ela está fazendo, que ela está pensando em algo. E na terceira, nós podemos observar que ela está com sono, né? Que ela gesticulou, que está com sono, correto? E na quarta imagem, nós vemos aí que ela está com um tom de brincadeira, né? Colocou o livro ali na cabeça, certo? Então, pessoal, isso significa que quando nós falamos, nós gesticulamos, de certa forma, é uma fala, né? Porque nós temos o som, lembra a criança? Quando chora, ela produz um som, né? Então, a fala, som, que é a fonética, né? E quando nós escrevemos, né, nós temos o contato visual, correto? Vamos observar esta imagem. Proibido fumar neste local. Linguagem verbal, certo? Agora, proibido fumar, linguagem não verbal, porque é apenas uma imagem que significa proibido fumar, certo? Nós conseguimos identificar o que ela está nos dizendo, certo?
E nesta terceira imagem, nós temos uma linguagem mista, né, ou híbrida. Proibido fumar na escrita e na imagem. Linguagem verbal. É o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. Quando falamos com alguém, lemos um livro ou revista, estamos utilizando a palavra como código. Esse tipo de linguagem é conhecido como linguagem verbal, sendo a palavra escrita ou falada a forma pela qual nos comunicamos. A linguagem verbal é a forma de comunicação mais presente em nosso cotidiano. Através dela, expomos aos outros as nossas ideias, os nossos pensamentos, né? Exemplos de linguagem verbal. Diálogo entre duas pessoas. Um livro, uma carta, uma palestra, entre outros. Então, uma criança pequena, por exemplo, quando ela está aprendendo a falar, ela se comunica ali com a mãe dela, né? Ela fala alguma coisa e a mãe consegue entender o que ela está querendo dizer, o que ela está pedindo, por que ela está chorando, né? Então, para aquela mãe que entendeu aquele diálogo, é um texto, é uma linguagem verbal, é um texto. Mas para mim, que não entendi o que aquela criança falou, não é um texto, certo? Então, a linguagem, ela é um texto quando nós compreendemos. Então, certos grupos, quando fala, né, dentro de grupos, uma certa linguagem que eu não entendo, para mim não é texto, certo? Observe o quadro. Linguagem não verbal. É o tipo de linguagem que não contém palavras, mas possui recursos visuais. Utilize de outros meios comunicativos, como placas, figuras, gestos, cores, sons, ou seja, através dos signos visuais e sensoriais. O que são os sensoriais, né, pessoal? Sensoriais, que é a visão, a audição, o tato e o paladar, correto? É importante salientar que a Libras, Língua Brasileira de Sinais, por mais que tenha sua base em gestos, não é considerada uma linguagem e sim uma língua, ok? Exemplos de linguagem não verbal. Imagens, placas, linguagem corporal, desenhos, gestos e etc. A linguagem pode ser verbal e não verbal simultaneamente, usando palavras e escritas e figuras ao mesmo tempo, como nos casos das charges, cartoons e anúncios publicitários, por exemplo. Uma história em quadrinho integra, ao mesmo tempo, imagem, símbolos e diálogos. A linguagem mista ocorre quando chamamos uma pessoa e ao mesmo tempo acenamos. Quando dizemos sim e ao mesmo tempo balançamos a cabeça. Quando dizemos não e ao mesmo tempo levantamos o ombro. Então, essa linguagem mista, ela também acontece quando nós gesticulamos, né? Então, quando eu digo oi e aceno com a mão, eu falei verbalmente, né? E fiz um gesto. Então, essa foi a linguagem mista, né? Ou então, quando eu digo não e balanço a cabeça, então eu usei a linguagem, a voz, né? A fala e gesticulei também uma linguagem mista, né? Ou então, quando eu digo não sei e eu levanto os ombros, eu usei a linguagem mista também, porque eu usei a fala e o gesto. Observe o quadro. Linguagem mista ou híbrida, né? Nós temos aí um sorriso, uma imagem de um sorriso, e a escrita: sorria, você está sendo filmado. Segurança, uso obrigatório de luvas, máscara, protetor, botas. Nós temos aí a escrita e também a imagem, né, pessoal? Então, linguagem mista ou híbrida.
Vivemos na era da tecnologia. Se décadas atrás a sociedade se comunicava por meio de cartas, fax e ligação, hoje temos dezenas de aplicativos que nos permitem contato com pessoas de todos os cantos do planeta. Mas apesar de todas essas facilidades, nem sempre conseguimos nos comunicar da melhor forma. Já no ambiente de trabalho e entre famílias e amigos. Mas por que isso acontece? Quando você se comunica com seus familiares e amigos, faz uso de todos os recursos da linguagem verbal e não verbal para que a mensagem seja entendida sem ruídos. Então, pessoal, o que é importante na linguagem não verbal? A nossa postura, a forma como nós nos comportamos, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente com os amigos, A nossa postura, a forma como nós nos comportamos na nossa linguagem não verbal, ela fala muito sobre nós, Então, nos ajuda aí a ser uma pessoa surpreendente, uma pessoa que tem aí uma postura para adquirir até mesmo respeito, das pessoas, para você ser bem respondido aí com a forma como você se comunica da sua forma não verbal, como você gesticula, Se você é uma pessoa que é muito sorridente, que você consegue chegar, falar, ser sorridente, se é aquela pessoa que dá o bom dia, boa tarde, Muito bem. Mas se você já é aquela pessoa assim meio cara fechada, Aquela pessoa que já chega assim meio... Aí já prejudica um pouco, pessoal? É importante que a gente saibamos nos colocar também na nossa imagem, com a nossa imagem não verbal. Ok? Comunicação não verbal é muito interessante, pois através dela transmitimos o que o nosso corpo fala. Podemos demonstrar tristeza, amor, alegria e raiva sem precisar usar as palavras. Quando uma mensagem precisa ser transmitida, é essencial que todos os recursos sejam utilizados para que não haja ruído no processo. A comunicação verbal e não verbal tem forte influência na compreensão da informação. A união desses dois aspectos da comunicação, levando em consideração a importância e o papel de cada um, fazem com que o sucesso nas interações seja alcançado. No ambiente profissional ou pessoal, capacidade de cada pessoa tem de se comunicar faz toda a diferença. Por isso, nós separamos algumas informações importantes para que você consiga unir a comunicação verbal e a não verbal e garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida. E aí, vamos exercitar o conhecimento de hoje? Primeira questão. Qual alternativa explica a linguagem verbal? Letra A. Toda forma de comunicação através de gestos, imagens? Ou letra B. Toda forma de comunicação escrita ou falada? Tenho certeza que você marcou a alternativa B. Toda forma de comunicação escrita ou falada. Muito bem. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero você nas nossas próximas aulas. E para essa e outras aulas, acesse a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau.